Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Hortência Brito, eu sou licenciada em Geografia e mestranda em Gestão do Território. Como vocês podem ver, o tema da aula de hoje é a Geografia Queer. Como tópicos para a aula de hoje, nós veremos a origem da Geografia Queer, o que essa geografia se propõe a estudar e autorias e obras importantes desse subcampo. A aula de hoje, então, tem uma abordagem similar com a aula anterior, mas traz essa outra geografia dissidente, a geografia queer. Então, a palavra queer pode parecer estranha para vocês, porque ela tem uma origem anglófona. Não se sabe ao certo a sua origem, tem passagens em alemão, passagens em inglês. O que se sabe é que os estudos apontam para que essa palavra tem uma origem indo-europeia. Então, os primeiros registros, segundo William Sayers, são escoceses. A forma que compreendemos a palavra, na atualidade, tem origem inglesa. Então, eu trouxe esse trecho do dicionário de Oxford para que vocês vejam os três usos em origem inglesa dessa palavra. Então, o primeiro tem um sentido antiquado, e então a palavra queer, neste sentido, tem o significado de incomum, esquisito ou estranho. O segundo sentido que essa palavra é utilizada é como tabu ou gíria e tem como significado uma forma ofensiva de descrever uma pessoa gay, especialmente um homem, que, no entanto, é também utilizada por alguns gays sobre si mesmos. E o terceiro uso, que é um uso mais recente, serve para descrever ou relacionar-se com uma identidade sexual ou de gênero diferente dos ideais tradicionais sobre sexo e gênero. Por exemplo, se alguém é gay, se alguém é bissexual, se alguém é transexual. Então, a geografia queer é uma ramificação da geografia crítica que promove perspectivas não essencialistas e pós-estruturalistas através de uma lente relacional de sexualidade, espaço e lugar, envolvendo-se com perspectivas emergentes na pedagogia anarquista, feminista, anticolonial e antirracista. Estes funcionam como intersecções para construir uma conceituação de espaços queer e de expandir ainda mais uma análise dos desvios de múltiplas normas sociais, sexuais e espaciais. A geografia queer, como um ramo de análise espacial da teoria queer, então, conflita com algumas discussões sobre gênero, raça, sexualidade e justiça social, especificamente em algumas de suas definições e abordagens acadêmicas. Embora sejam distintas, elas ainda são campos sobrepostos. Enquanto sexualidade e espaço são dedicados à análise de questões pertinentes à sexualidade em uma lente filosófica, teórica e histórica, a geografia queer frequentemente enfoca questões específicas relacionadas às experiências de corpos LGBTQIAP+, de uma perspectiva de ciências humanas espaciais. Então, a geografia queer não foi produzida independentemente de outros campos acadêmicos. Durante a ascensão deste termo, entre 2005 e 2009, as ferramentas metodológicas e teóricas que geraram engajamentos acadêmicos focaram principalmente em desvios normativos, incluindo relações de gênero e sexualidades desviantes, e agora foram expandidos para incluir outros tópicos, como ontologia sexual desviante, conforme discutiremos a seguir. Mas, professora, o que essa teoria queer você tanto fala? O que hoje é entendido como teoria queer surgiu nas humanidades na década de 1990 por Teresa de Lauretis, que foi considerada a primeira a cunhar oficialmente esse termo. Daí em diante, Ives Eggetvik e Judith Butler têm dedicado muito dos seus trabalhos a desconstruir a binaridade entre macho, fêmea, homem, mulher, masculino e feminino, heterossexualidade e homossexualidade, e questionar o uso normativo dessas palavras e categorias. A raiz mais profunda do problema em ilustrar uma definição clara do que é queer está na contestação do uso desse termo, porque ele é usado tanto para falar das orientações sexuais desviantes dentro da população LGBTQIA+, como nós vemos no dicionário de Oxford, quanto também como um sinônimo para as palavras incomum,
bizarro, estranho, que nós também vimos no dicionário de Oxford, sendo então dificilmente distinguíveis devido às mudanças históricas significativas no uso. No entanto, a recente recuperação acadêmica do termo busca retrabalhar as conotações negativas associadas a ele, além de desafiar e contestar a naturalidade da heterossexualidade, ao mesmo tempo que exige o reconhecimento de um termo que vai além dos limites da identidade gay e lésbica, exigindo inclusão de pessoas trans não binárias, bissexuais, two-spirit, gênero neutro, dentre outras identidades desviantes da norma não binária. Two-spirit é uma identidade de gênero exclusiva dos indígenas da América do Norte e que vem sendo retomada por pessoas que se identificam como indígenas ou que têm ascendência indígena. E como o nome sugere, two, dois, spirit, espíritos, são dois espíritos, masculino e feminino, dentro de uma única pessoa. A geografia queer tem um potencial colossal como campo emergente para fomentar ideias na reconfiguração da ontologia espacial e do pensamento geográfico. Geógrafas feministas como Juanita Zamberg criaram uma base para muitas dessas conversas por meio da dedicação a uma crítica dos espaços generificados e uma crítica aos fenômenos espaciais de gênero. Duas coisas devem ser notadas a partir dessa discussão. Primeiro, queer não apenas sugere a desconstrução da sexualidade humana, mas profundamente incorpora gênero, raça, etnia e sociedade como subjetivos às experiências vividas das identidades queer. E segundo, a colocação de homem e mulher como gêneros fixos e como os únicos possíveis reflete em corpos sexuados que se tornam indesejados na execução de atos sexuais e de gênero, ou seja, corpos abjetos. Butler, por exemplo, usa drag queens e drag kings para sugerir o gênero como um ato que não está necessariamente relacionado aos órgãos genitais. No entanto, uma distinção clara entre performatividade e performance é necessária para delinear a diferença entre um ato único, que não inclui necessariamente corpos, identidades e espaços, mas sim são constituídos por meio da performatividade, que é um conjunto de atos repetidos que são amplamente policiados por práticas capitalistas e consumistas predominantes. Mas o vídeo do professor Márcio Haná vai tratar disso com mais profundidade. Então, a estabilidade da terminologia das identidades sexuais, gay, lésbica, homossexual, heterossexual, é questionável. E os debates a respeito do uso desses binarismos são comuns, principalmente em relação à dicotomia heterossexual e homossexual. Dentre esses debates surgiu o termo normatividade, que busca abordar como as relações humanas criaram construções em torno do comportamento e são reforçadas por imaginários que criam um ideal racial, um ideal de gênero, um ideal de condição física, né, em relação ao capacitismo, dentre outros ideais normativos. Muitos pesquisadores apontam a pós-colonialidade como catalisador dessa construção. Butler argumenta que a homossexualidade é originada pela heterossexualidade, assim como hétero foi e é estabelecido pela alteridade para o homem. Da mesma forma, com as construções em torno do gênero, das raças e etnias, a alteridade possibilita uma norma a partir da qual o desvio pode ser discutido. Assim, as definições e performances da sexualidade estão mudando constantemente, e como argumentam geógrafos, espacialmente. Grande parte da literatura sobre fluidez espacial e da sexualidade é dedicada às ligações entre objeto de desejo e práticas sexuais e de gênero. A reprodução e execução de normas de comportamento resultam em formas públicas e discretas de policiamento que permitem uma infinidade de quadros normativos.
Desde um policiamento informal, com vizinhos, amigos, colegas, como um policiamento formal, por instituições de poder. E, de novo, a aula do professor Márcio Orná sobre mecanismo de gênero explicará melhor sobre como ocorre esse policiamento. A teoria queer foi, em grande parte, desenvolvida por acadêmicos estadunidenses e canadenses, a geografia da qual é frequentemente vista como gringocêntrica, por meio de um conjunto de teorias que tem pouca aplicação além de seus contextos hegemônicos e imperialistas. Por exemplo, queer, como sinônimo de gay e lésbica, é em si mesmo parte de uma definição desses processos e fenômenos globalizantes. Essas agendas queer e globais falham em reconhecer as diferenças culturais e a diversidade da sexualidade além dos contextos do norte global. Assim como o gênero, a sexualidade também tem informações geográficas que são não normativas e normativas em todo o mundo. Um exemplo disso é a Indonésia, onde a lésbica é vista como desviante, mas mulheres podem viver em união estável com outras mulheres, desde que ao menos uma dessas parceiras tenha um posicionamento masculino dentro do relacionamento. Partindo dessa linha, geógrafos desafiam como o espaço é sempre já considerado heterossexual e em grande parte masculino, ou como a repetição diária de relações heterossexuais se torna norma, como no texto da Jill Valentine, que o professor Marcelo também já mencionou na disciplina, Heterossexualizando Espaços. Percepções e experiências lésbicas em espaços do dia a dia. Uma revolução para as relações humanas foi a criação das redes sociais, pois são plataformas que permitem os indivíduos construir perfis públicos ou privados. Nessa perspectiva, os sites de redes sociais são parte cotidiana dos hábitos online da maioria dos usuários, tanto no norte quanto no sul global, como a gente bem sabe, né? Que não veem essas tecnologias como novas, mas sim como essenciais, ainda mais agora na pandemia. Então, como essas redes influenciam as normas sexuais? Bom, em suma, os aplicativos fornecem uma nova oportunidade para comunicar e localizar potenciais parceiros românticos e sexuais. Outro elemento importante na tentativa de compreender as funções sociais das redes sociais é o seu papel na cultura LGBTQIA+, como um lugar para localizar amigos, localizar aliados, parceiros sexuais em contexto cultural mais amplo, onde o fora e o público nem sempre são uma opção. Então, como vocês podem ver nos exemplos que eu trouxe, existem vários aplicativos e mesmo websites dedicados à população LGBTQIA+, e nem todos são de relacionamento. Por exemplo, esse primeiro da Animal, que é realmente uma rede social de encontro, de protesto da população LGBTQIA+. Então, como podemos observar, o cyberespaço é também um espaço muito importante para se compreender as relações sociais LGBTQIA+. Algumas pessoas acreditam o romancista cubano Reinaldo Arenas como pioneiro da geografia queer latino-americana. Ele nasceu em 1943 e faleceu em 1990, e este livro, Antes que Anoiteça, é o seu livro mais famoso, uma autobiografia que, infelizmente, só foi publicada 2 anos após sua morte. Então, suas contribuições para a disciplina têm dupla importância. Primeiro, ele seria perseguido por ligações de sua sexualidade com seu trabalho, escrevendo a maioria de suas peças nos picos de períodos contra-revolucionários. E segundo, sua campanha anti-Castro, produzida após se refugiar nos Estados Unidos, expôs as realidades da prisão revolucionária de Castro, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar, a perseguição LGBTQIA+, e uma série de constrangimentos patrocinados pelo Estado. Ainda sobre sua autobiografia, Antes que Anoiteça, ele revela detalhes íntimos das sexualidades e geografias masculinas cubanas, desde a educação como um camponês no interior,
até encontros casuais cotidianos em Havana. Ele conta também neste livro que foi forçado a trabalhar em uma plantação de cana-de-açúcar sob o regime de Castro por ser abertamente homossexual. E no Brasil, o que nós temos? Eu trouxe essas duas publicações para vocês. Como vocês podem observar, são de anos bem recentes, uma inclusive é deste ano, porque a geografia equi ainda está engatinhando aqui no Brasil. Nós não temos muitas publicações deste tipo em solo nacional. Então, eu trouxe para vocês essa publicação de 2020, intitulada Estudos de Pós-Coloniais, Queerizando Epistemologias, em que as autorias propõem um exercício de não adequação, de ação e de ocupação. As autorias deste livro propõem também caminhos e fontes para trazerem à luz debates até então marginalizados. Já essa publicação do lado, do ano de 2021, é uma tese de doutorado intitulada Geografias Queer e Currículo, do Carlos André Gayer Moreira. E tem como proposta, por meio de um diálogo teórico-metodológico entre os estudos culturais feministas e queer, investigar o tratamento de temáticas de gênero e sexualidades nos cursos de formação de professores de geografia. Um debate que a gente teve na nossa última aula síncrona, frente às lutas sociais dos movimentos feministas e LGBTQIA+. Os dois livros estão disponíveis gratuitamente online, basta dar um Google rapidão. E, por fim, essas são as referências que eu utilizei na aula de hoje. Espero, mais uma vez, que essa aula tenha sido útil para vocês. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.